Você já pensou em montar álbuns de formatura de forma automatizada? Com apenas alguns cliques você conseguir montar o seu álbum sem estar engessado, sem ficar preso a um determinado template ou a uma sequência de fotos, por exemplo, a página 1 só pode ter uma foto vertical, a página 2 só pode ter uma foto horizontal e etc. Se você tem um alto nível de produção, se você precisa produzir em grandes quantidades, precisa de velocidade sem perder a qualidade, sim, o Fast Album, que é o software que eu vou mostrar para vocês agora, é a solução ideal para o seu negócio. O Fast Album, ele é um sistema onde ele une 3 tecnologias da Adobe. O InDesign, o Adobe Bridge e o Acrobat para a geração de PDFs. Tudo começa lá dentro do Bridge, onde você tem uma ferramenta. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui eu tenho todas as fotos da aluna, eu peguei uma quantidade pequena aqui só para vocês verem, onde vocês vão separar essas fotos por página. Então, por exemplo, eu quero que essa daqui seja a página 1. Então eu dou um agrupar imagens e ele transforma essa foto em página 1. Dou agrupar imagens e ele transforma essas 2 fotos em página 2, como se fosse, por exemplo, aqui, ó, a página 1, tá vendo? Aqui no caso, página 11, página 12, página 13 e por aí vai. Apenas com o agrupamento das imagens. Dentro de cada pasta, eu posso, por exemplo, definir aberturas. O que são as aberturas? As aberturas são as divisórias entre um evento e outro. Como, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma abertura de estúdio, uma abertura de colação de grau, de juramento, de jantar e etc. E dentro de cada pastinha, eu posso dizer que eu quero um tipo de abertura. Ó. Definir aberturas. E eu posso selecionar essas aberturas. Tudo isso vem com um treinamento de funcionamento da ferramenta, instalação, criação dos primeiros templates e etc. Bom, após você ter resultados como esses, ó, por exemplo aqui, eu tenho todas as lâminas, eu tenho até aqui a 41, então significa que aqui eu tenho 82 páginas, né, 41 lâminas. Vamos pegar aqui uma outra aluna para vocês verem. Vamos pegar, por exemplo, a Joana. A Joana, ela tem aqui no caso 20 páginas, né? Ela tem 20 lâminas, o que dá 40 páginas. Todas as páginas foram agrupadas com as intercalações de aberturas. A partir do momento que eu tenho isso, eu venho para o Adobe InDesign, que é um software editorial extremamente rápido, né? Então deixa eu fechar aqui os documentos que eu tenho abertos. Então eu tenho um software extremamente rápido, justamente para isso. Eu abro aqui e eu abro os scripts e eu venho para o Fast Album. Então aqui no Fast Album eu tenho a opção de gerar álbum. Aqui, ó, o gerador de álbum. E ao abrir o gerador de álbum, ele vai me fazer os seguintes questionamentos. Primeiro lugar, qual é o formato de álbum que eu quero? Então aqui no caso eu tenho o de 70 por 25 ou de 700 milímetros por 250. Esse formato a gente sempre pensa em formato aberto, certo? Aqui ele me pede uma biblioteca. O que seria essa biblioteca? Essa biblioteca seria uma moldura pré-definida que a própria Pixel 3 já faz na hora da contratação do software, né? Com todas as combinações possíveis dentro daquele tipo de álbum. Então vocês vão me dizer o seguinte: eu tenho um formato 70 por 30 ou 70 por 25 e eu quero que tenha apenas no máximo por lâmina, que são 2 páginas, 5 fotos. Então nós vamos montar todas as combinações de álbum para essas 5 fotos. Então eu venho aqui no gerador de álbuns e eu peço primeiro o meu formato, que já é um formato pré-definido. Segundo, qual é a biblioteca que eu vou usar, qual é o meu template que eu vou usar. Aqui eu vou selecionar a pasta de processamento, então vamos pegar aqui a pasta de alunos, vamos pegar o próprio exemplo da Joana,
e vamos abrir e ele já vai deixar a pasta aqui selecionada. E aqui é a pasta com as aberturas. Lembra que eu mostrei para vocês que são as separações dos eventos? Pois é, aqui estão as aberturas, e veja que aqui eu tenho até o encerramento, que é a última página, e a primeira página, tudo isso já pré-definida no documento. Eu dou um Open, e eu posso fazer um processamento individual ou um processamento em lote. O que significa isso? Ah, Vinícius, eu vim no Bridge e já fiz para todos os alunos que eu tenho, eu já fiz essa separação, essa junção por páginas. Então eu vou embora e vou deixar a máquina trabalhando para mim durante a noite toda. Então eu posso pôr 100, 200, 300 álbuns de uma única vez para processar. Voltando aqui no nosso Adobe InDesign, eu quero processar uma só, individual, para o nosso vídeo ficar rápido. Depois eu já posso, se eu quiser, eu posso exportar em PDF ou eu posso exportar em JPEG diretamente, dependendo do seu birô de impressão. Ah, e detalhe, né, uma coisa muito legal, se você utiliza birôs de impressão gráficas que precisam de marcas de corte, sangria, etc., ele vai respeitar a construção do seu template. Clico em OK e eu deixo o software começar a trabalhar. Ele gera uma barra e ele vai me dizendo qual é a página que ele está processando. Veja que o software é bem rápido e ele está fazendo tudo por trás dos panos. Você não precisa ficar sentado acompanhando, vendo a formação do seu álbum. E aqui é um único álbum e, como eu disse anteriormente, você pode ter 100, 200, 300 álbuns sendo processados em sequência. Você faz o processamento em lote, sempre pegando o template. E algo que eu falei lá no começo, o seu álbum não precisa ser inteiro igual. Vamos supor que você tem um aluno que não foi no baile. Não tem problema, ele não vai pegar a abertura, ele não vai pegar... não vai pegar a abertura do baile, ele não vai ficar preso a um template que seja só de baile. Ele tem inteligência suficiente para saber quais são as fotos horizontais e quais são as fotos verticais. Aqui ele concluiu com sucesso, e aqui eu já posso ver o resultado do que foi processado. E vejam, de acordo com as fotos escolhidas dentro daquela pasta, então vamos lá, né? Vamos lá no Bridge de novo, só para a gente ver. O Bridge, vamos pegar a Joana. Cadê a Joana? Aqui. Ó, a primeira foto, tá vendo? Uma definição de primeira página. Vamos lá no InDesign. Olha só, a primeira foto se encaixou na moldura que a gente queria, definição de primeira página e etc. E aqui ele vem inserindo essas fotos, tá? Inserindo todas as fotos. Repare que o próprio layout ele já tem um fundo, né? Já tem um background padrão. Eu tô mesclando, ó, fotos horizontais e fotos verticais. Ó, aqui somente fotos verticais, tá vendo? O próprio sistema ele tem a capacidade de reconhecer o tipo de moldura que está sendo utilizado e inserir essas fotos de acordo com a sua seleção. Olha aqui uma abertura de juramento, por exemplo. Que legal. E agora vamos na parte mais legal da coisa, tá? Na parte mais legal de tudo. O sistema, ele é aberto, é tudo editável. Então vamos supor, poxa, Vinícius, essa foto aqui, ela não ficou boa, ela está cortando a cabeça do professor. Você pode baixar a foto. Ou se você quiser, você pode diminuir o tamanho dela com apenas algumas teclas de atalho. Vejam isso, ó. Eu usei apenas teclas de atalho para diminuir o tamanho dela. E tudo isso vem num treinamento especial para você. A gente no começo pega na sua mão mesmo e faz todo o passo a passo contigo até você conseguir voar sozinho. A própria ferramenta, ela conta com algumas ferramentas de edição. Então vamos supor, aqui ó, eu quero trocar essas duas fotos de lugar. Então eu venho aqui na parte de edição e eu posso pedir para que ele reposicione imagens. E ao reposicionar imagens, eu posso, por exemplo, fazer essa troca de posição, tá? E eu tenho aqui um Ctrl Z, é como se eu fizesse a edição mesmo,
do material dentro do Adobe InDesign. O Adobe InDesign ele é um software editorial, ele é muito parecido com, se você já mexe com Photoshop, com Illustrator, você não vai ter muitas dificuldades de conseguir mexer no Adobe InDesign. Enfim, aqui eu posso ter 1, 2, 3, 100 álbuns, como eu já disse, de forma muito rápida, muito precisa. Aqui eu tenho uma foto onde a própria foto da formanda já está no topo, tá vendo? Se você der um zoom aqui, aqui é a minha caixa delimitadora e aqui é o tamanho de foto. Com uma tecla de atalho eu posso expandir para o tamanho da caixa delimitadora, se eu quiser. Ou se eu quiser ter uma foto menor, por exemplo, eu posso, com uma tecla de atalho, deixa eu só pegar a caixa delimitadora aqui. Eu posso diminuir, deixar uma foto mais fina, e eu posso, por exemplo, fazer uma redução do tamanho dessa imagem. É muito simples, é muito rápido, é muito prático, você tem qualidade nos seus álbuns sem perder produtividade. Esse é o principal, esse é o foco do Fast Album. Então, você tem o contato da Pixel 3 na descrição do vídeo, entre em contato conosco para saber mais. Eu desejo um forte abraço e tudo de bom para você.